Olá, eu sou Ana Laura Morgado e sou enfermeira aqui no CUD Saúde. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre hipertensão arterial. A hipertensão arterial é uma doença crônica não transmissível caracterizada por valores elevados e sustentados de pressão arterial, ou seja, maiores do que 14/9 ou maiores que 140/90. Sendo que essa condição ela é multifatorial, ela não depende apenas de um fator, então ela depende de fatores genéticos, epigenéticos, ambientais e sociais. Para que o diagnóstico de hipertensão arterial seja feito, é necessário que a realização de repetidas medidas de pressão, ou seja, o paciente deverá realizar o registro das aferições de pressão arterial com base na MRPA, que significa Monitorização Residencial da Pressão Arterial, sendo 2 medidas de manhã e 2 medidas de noite durante 7 dias. Após, a pressão arterial pode ser classificada em ótima, normal, pré-hipertensão ou estágio 1, 2 ou 3. É importante lembrar que todos os adultos maiores de 18 anos devem realizar a medida da PA e registrar isso em seu prontuário médico. O dispositivo automático de braço deve ser preferível ao de pulso. Caso apenas o de pulso esteja disponível, é necessário algumas orientações básicas para minimizar erros de aferição. É recomendado que a pressão seja medida em ambos os braços na primeira aferição, pois a recomendação indica que as medidas subsequentes sejam realizadas no braço com a PA mais alta. Quando medir, certifique-se que não esteja com a bexiga cheia, que não tenha praticado exercício físico há pelo menos 60 minutos, que não tenha ingerido bebidas alcoólicas, café ou alimentos e fumado nos 30 minutos anteriores e que esteja acordado há pelo menos 30 minutos. Ainda, o aparelho deve ser posicionado ao nível do coração, com a palma da mão voltada para cima. As roupas devem estar confortáveis, não apertar a região dos braços. Assim como as costas e o antebraço devem estar apoiados, as pernas descruzadas e os pés apoiados no chão. Sendo que existem fatores de risco que aumentam o risco para o desenvolvimento da hipertensão. E esses fatores são genética, idade, o envelhecimento, ocorre o enrijecimento progressivo e a perda de complacência das grandes artérias, e isso propicia o aumento da pressão arterial. Ainda temos o sexo, etnia, sobrepeso e obesidade, ingestão de sódio e potássio, sendo que a ingestão elevada de sódio tem se mostrado um fator de risco e de maior prevalência da hipertensão. Sendo assim, segundo evidências científicas, o consumo aumentado de sódio está relacionado a ocorrências de acidente vascular encefálico e de doença cardiovascular, quando o consumo da ingesta de sódio, de sal, é maior do que 2 gramas de sódio. Dessa maneira, o consumo excessivo de sódio é um dos maiores fatores de riscos modificáveis para a hipertensão arterial e para a doença cardiovascular. Além disso, ainda temos o sedentarismo, ingesta de álcool, ou seja, superior a 6 ou mais doses por dia, sendo que para homens de baixo peso e mulheres esse valor se reduz pela metade. 6 doses por dia equivalem a 30 gramas dia, que vale uma garrafa de cerveja ou 2 taças de vinho ou uma dose de destilados como uísque, vodka e aguardente. Além disso, também fatores socioeconômicos como menor escolaridade, condições de habitação inadequadas, além de baixa renda familiar, são fatores de risco significativos para desenvolver hipertensão arterial. Por fim, nós temos as medicações e drogas ilícitas, como por exemplo os descongestionantes nasais, os antidepressivos tricíclicos, os hormônios tireoidianos, os contraceptivos orais, os anti-inflamatórios não esteroides, entre outros. Ainda, drogas ilícitas como cocaína, a cannabis sativa, a anfetamina e o MDMA, assim como a apneia obstrutiva do sono também é um fator de risco para desenvolver a hipertensão arterial. Além desses fatores de risco, podemos citar as consequências da hipertensão, como o dano vascular, a inflamação e disfunção endotelial e a rigidez arterial, sendo que a exposição aos níveis de pressão arterial elevados por muito tempo estão associados ao risco cardiovasculares e lesões de órgãos-alvos como rim, olhos, coração, cérebro, propiciando a incidência de infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, fibrilação atrial, doença renal crônica, demência, doença de Alzheimer, acidente vascular encefálico, diabetes, disfunção erétil e degeneração muscular. O tratamento possui 2 principais eixos, o medicamentoso e o não medicamentoso. O medicamentoso resume-se ao uso de antihipertensivos, conforme a indicação de cada caso para cada paciente em particular. O não medicamentoso está relacionado à mudança no estilo de vida, ou seja, inserção de atividade física na rotina e mudança no padrão alimentar, buscando a alimentação mais saudável e pobre em sal. Agora você já sabe o que é hipertensão arterial, os fatores de riscos, como saber se tem e como tratar.
Bora buscar um profissional e começar essa jornada?